Bom, galera, vamos dar continuidade aqui. Os demais cursos que eu fiz aqui da série aqui, Reforçando Fundamentos, foram sem a presença de vocês, mas nesse daqui eu achei interessante fazer com todo mundo porque tem algumas particularidades que eu acho bem interessante que todo mundo esteja atento, prestando atenção e perguntando, porque as chances de surgirem algumas dúvidas aí são bem grandes. Então eu queria todo mundo prestando bastante atenção. Vai ser um coach teórico hoje. A gente terminar aqui a parte do curso de valor esperado. E vamos fazer uma introdução também ao software Card Runner EV, que provavelmente daqui para frente a gente vai estar utilizando com bastante frequência para fazer algumas análises mais avançadas aí. Bom, então no último vídeo eu passei para vocês, quem assistiu o vídeo teve o conceito de EV e ensinei a calcular o EV de forma bem simples também, e ensinei também a utilizar o EV para o estudo do POC, e inclusive vendo como que o Poker Tracker calcula o EV da nossa mão e tudo, para o pessoal aí que fica chorando por causa do EV no chat e tal. E agora a gente precisa chegar na parte que é a mais importante para quem joga Heads Up, que é uma das partes que realmente pode fazer a diferença no jogo das pessoas, se trabalhar fora da mesa aí, que é aprender a montar e calcular uma árvore de decisões. A árvore de decisões ela é uma representação gráfica de todas as jogadas possíveis que a gente tem numa mão e o EV de cada uma dessas jogadas. Se vocês, aqui o conceito que eu coloquei é uma forma de representar todas as possíveis jogadas de uma mão de poker de forma gráfica. Através dessa representação e dos cálculos envolvidos, temos uma visão mais clara de como as nossas decisões influenciam o EV das nossas jogadas em cada situação. É basicamente isso. Aqui, eu vou trabalhar com vocês agora, aqui hoje, essa árvore aqui do jogo Push Fold, que é uma árvore bem simples, mas é a árvore que vocês precisam entender, e se vocês entenderem essa árvore de decisões aqui, vocês são capazes de calcular qualquer outra árvore de decisões. Existem árvores de decisões simples e complexas. No nosso caso, a gente sempre vai tentar deixar ela o mais simples possível, focada na nossa situação, porque quanto mais complexa for a árvore, mais tempo vai demorar e pode ser que a gente não chegue num resultado que vale a pena a gente estar fazendo a análise assim tão profunda. Então, como que funciona a árvore de decisões? Como eu disse, é uma representação gráfica das nossas jogadas. Nesse caso aqui é o jogo Push Fold e o Hero está no SB. Então a gente tem aqui, o Hero está no Small Blind, ele tem duas opções, ou ele vai all-in ou ele vai para Fold. Quando ele vai para Fold, a gente vem para esse ponto A aqui, e quando ele vai all-in, vem para o ponto D, que é um ponto onde a decisão é tomada pelo Big Blind, que é o vilão no caso. E o vilão vai ter duas opções, ou ele dá fold ou ele dá call. Quando ele dá call, a gente vem para esse ponto C, e quando ele dá fold, a gente vem para esse ponto B. O que a gente faz com isso daqui? Para que serve isso daqui? Primeiro, serve para a gente ver as opções que a gente tem, e segundo, a gente utiliza isso para a gente calcular o EV. A gente vai calcular o EV aqui em cada um desses pontos, no A, no B, no C, no D e no E. Vocês vão entender, os pontos estão meio desorganizados aqui, mas vocês vão entender depois por que eu fiz dessa maneira. Quando vocês forem fazer a sua, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Bom, então a gente tem três tipos de pontos aqui na nossa árvore. O primeiro ponto é o ponto controlado pelo Hero, que é o ponto E aqui no caso. Só tem esse ponto controlado pelo Hero. O controlado pelo vilão, no caso aqui, seria o ponto D. E os pontos finais. Os pontos finais, a gente tem dois tipos de pontos finais. Tem um ponto final com showdown e sem showdown. No caso, sempre que a gente tiver o fold aqui, vai ser um ponto final sem showdown. E quando tiver o call, é um ponto final onde existe showdown. E a equidade da nossa mão vai ter influência no cálculo do EV aqui. Quando não tem showdown, a equidade não influencia em nada. E a gente pode, uma coisa interessante também, que a gente pode calcular o EV da nossa mão, tanto do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Hero,
quanto do ponto de vista do vilão. E a gente fazendo esses cálculos aqui, a gente consegue entender quais ajustes a gente tem que fazer sobre determinado vilão e quais ajustes o vilão também pode fazer sobre o nosso jogo padrão aí. E com isso a gente sabe também qual o ajuste que a gente vai fazer quando ele ajustar. Bom, então como que a gente calcula o EV aqui dessa jogada aqui? Primeiro a gente começa pelos cálculos dos pontos finais aqui, ó, que seriam o ponto A, o B e o C. E vamos começar aqui pelos pontos que não tem showdown, que são os mais simples. Então no ponto A, ó, um adendo aqui. A forma que eu utilizo para calcular o EV aqui nesse tipo de situação, usando a árvore de decisão, é uma forma diferente das que eu passei para vocês das outras vezes que a gente falou de EV. Esse daqui é uma forma que o Will Chipton usa no livro dele, que é a forma do stack final. Ou seja, ao invés dele considerar o tanto que ele ganha no final da mão aqui, ele considera qual vai ser o stack final dele no final da jogada. É a mesma coisa, tipo, ao invés do resultado aqui no Small Blind ser menos 0,5 BB, vai ser 9,5 BB, que é o 10 BB de stack efetivo, né? Que a gente começa aqui foldando, a gente está no Small Blind, foldou, terminou com 9,5 BB de stack efetivo. Então é isso. Então, acabei explicando aqui o ponto A. No ponto A aqui, o Small Blind tem a opção de ir all in ou ir fold. Quando ele vai fold, ele já investiu 0,5 Big Blind, seria um Small Blind aqui. Então ele vai terminar a mão com 9,5 Big Blinds de stack. Já no ponto B, quando a gente... O ponto B, ele não interessa aqui o percentual de fold do vilão aqui nesse ponto B. Então, como que a gente chega no ponto B? A gente deu all-in e o vilão foldou. Então, qual vai ser o nosso EV aqui no ponto final B? Vai ser o stack efetivo mais um Big Blind que a gente vai ganhar, que vai ser o Big Blind que o vilão colocou aqui. Então, vamos terminar a mão com 11 Big Blinds. Bom, agora o ponto C. O ponto C é um ponto que depende do vilão aqui, da equidade da nossa mão, no caso, não do vilão. Então, ó, o hero deu all-in, o vilão resolveu pagar. Então, qual vai ser o EV da nossa jogada aqui? Vai ser o valor total do pote, que no caso são 20 Big Blinds, vezes a equidade da nossa mão. Então, ó, a gente calculou aqui o EV no ponto A, no ponto B e no ponto C. Agora a gente precisa calcular aqui no ponto E e no ponto D, que são realmente onde as interações acontecem. Então, primeiro ponto aqui, o ponto D, que é o ponto controlado pelo vilão. O que acontece? O hero tem a opção aqui de fold ou de all-in. Então, ele optou por all-in. Qual que é o EV do hero, não do vilão, no ponto D aqui? Aí sim, a gente vai depender do percentual de fold do vilão aqui e do percentual de call dele. Lembrando que como a gente tem duas opções aqui só para o vilão, então o percentual de fold mais o percentual de call aqui tem que ser igual a 100%. Então, se tivesse três opções aqui, as três opções, se tivesse fold, check e call, por exemplo, fold, check, raise e call aqui, por exemplo, então as três opções teriam que somar 100% aqui. Então, nesse caso, como são duas opções apenas, então as duas têm que somar 100%. Se você sabe o call, você sabe o fold e vice-versa. Então, ó, o EV no ponto D vai ser o quê? Vai ser o percentual de fold do vilão, que está aqui, vezes o EV no ponto B, mais o percentual de fold de call do vilão, vezes o EV no ponto C. Ou seja, o percentual de fold passou para cá, vezes o EV nesse ponto, que é o ponto que vai chegar. Mais o percentual de call passou para cá, mais o EV nesse ponto. A gente já calculou o EV no ponto B, que está aqui, 11 Big Blinds, e o EV no ponto C, que vai ser 20 Big Blinds vezes a equidade da nossa mão. Então, o EV no ponto D aqui vai ser o percentual de fold vezes 11 Big Blinds, mais o percentual de call vezes 20 Big Blinds vezes a equidade da nossa mão.
Alguém tem alguma dúvida aí? Conseguiram entender direitinho ou querem fazer alguma pergunta? Bom, beleza. Então agora a gente vai calcular o EV no ponto E, em relação ao vilão. Então quando a gente chega aqui, ó, a gente já viu o EV no ponto A, no B, no C e no D, falta a gente chegar no ponto inicial aqui. Qual que vai ser o nosso EV aqui? Vai ser o máximo EV entre o ponto A e o ponto D. Ou seja, a gente tem duas opções, o fold ou o all-in. Quando a gente dá fold, vai para o ponto A, e quando a gente dá all-in, vai para o ponto D. Então a gente precisa saber qual que é o EV aqui. O EV aqui, no caso, é a nossa opção. Nossa opção sempre vai ser a opção de maior EV. Então, a gente quer o maior valor entre A e D. A gente já calculou o EV no ponto A aqui, que é 9,5 BB, e no ponto D, que é essa equação aqui, o percentual de fold do vilão mais o percentual de call, vezes o pote, vezes a equidade no ponto C aqui. Então, para a gente definir qual é a melhor jogada aqui, o que a gente vai fazer? Vai comparar o EV do fold e do all-in. Então, a gente aqui tem 9,5 BB, e a partir do momento que a gente sabe aqui o fold, o call e a equidade da nossa mão, a gente tem aqui, consegue definir qual a melhor jogada para essa situação contra esse vilão específico. Bom, agora para a gente definir o EV do ponto de vista do vilão. É a mesma coisa que a gente vai fazer, só que as influências que vão sofrer são diferentes. Por exemplo, o EV no ponto B aqui vai ser o stack efetivo menos 1. Porque, na verdade, quem está foldando aqui no ponto D é o vilão. Então, é o stack dele 10 menos 1 Big Blinds. O EV dele aqui é 9 Big Blinds, para ele foldar para o all-in. Já no ponto C é igual, é o mesmo EV, é 20 Big Blinds mais a equidade da mão. Então, o EV no ponto D aqui do vilão vai ser o maior valor entre 9 Big Blinds, que é o EV no ponto B, e o maior valor entre 20 Big Blinds vezes a equidade da mão, que é o EV no ponto C. E aqui o EV no ponto E, no caso, vai depender do percentual de fold do hero e do percentual de shove dele. Então o EV no ponto E aqui vai ser o fold vezes o EV do A, que é 9 Big Blinds, no caso aqui, 9 não, desculpa, isso aqui está errado, isso aqui é 10,5 Big Blinds aqui, porque o vilão ganha meio Big Blind aqui quando o hero folda. E o percentual de shove do vilão vezes o EV no ponto D, que a gente calculou aqui, que vai ser o máximo entre 20 Big Blinds e a equidade da mão. Beleza? Tranquilo? Bom, beleza. Então, ó, em questão de matéria, é isso daqui que eu preciso passar para vocês. Depois eu vou querer que vocês façam esse exercício aqui que está no site do Broca lá, no fórum. Tem esse exercício aqui, que é essa árvore de decisões aqui, ó. É um jogo de mini raise e all-in, mini raise, tribet, fold. O small blind tem a opção de fold e de mini raise. O big blind pode foldar ou ir all-in. O small blind pode foldar ou dar call. E a gente tem esse exercício aqui, ó. Qual é o ponto raiz? No caso, o ponto raiz é sempre o ponto inicial aqui, o ponto A. Mas o que eu quero aqui para vocês seriam basicamente essas 5 questões aqui, ó. EV do hero no ponto A, no ponto C e no ponto E. Você fazerem esses cálculos aqui com base no que eu passei para vocês aí agora. Agora que a gente já viu a questão do cálculo matemático,
é interessante a gente estar vendo aqui alguns softwares que auxiliam a gente nesse cálculo do EV aí. No caso aqui, a gente tem outros softwares também, mas eu vou fazer a introdução do Card Runners EV aqui, que é o software que eu costumo utilizar. Então a gente tem aqui, ó, você vê que a gente pode definir aqui Start a New Tree, tá vendo? Que é para justamente criar uma árvore de decisões para a gente fazer as simulações nela. Aí tem aqui o Table Size, no caso é Heads Up, né? E vou fazer uma árvore começando no pré-flop mesmo. Stack efetivo aqui eu defini entre 25 Big Blinds. E o Blind Rake eu coloquei 0.51 para ficar em relação ao stack efetivo também. E aqui está Cash Game, pode ser torneio também, mas eu coloco Cash Game para, como é Heads Up, a gente não tem aquela questão de ICM nem nada, então pode deixar em Cash Game mesmo e deixa o software um pouco mais rápido para fazer as simulações. Bom, então beleza. Aqui vocês podem ver aqui, ó. A gente tem aqui, essa área aqui é o do pré-flop, o flop, o turn e o river. No caso, eu vou pegar o mesmo exemplo que eu utilizei com vocês aqui para dar a aula, que é o exemplo do push-fold pré-flop. Então, ó, o hero ele vai ter duas opções aqui. Ou ele vai dar raise all-in, ou ele vai foldar. Beleza? Então, você vê aqui, essa mesma imagem que tem aqui, ó, a gente acabou de fazer, ó, o fold e o all-in. Então tá aqui, ó, raise 25 e o fold aqui. E o Big Blind tem duas opções, ou ele dá call ou ele dá fold. Bom, beleza. Isso aí a gente montou a nossa árvore. Agora a gente precisa... O que eu vou fazer com essa árvore aqui? Bom, eu vou fazer simulações. Eu vou colocar ranges de shove e de call aqui e vou ver o que é melhor. Então a gente vem aqui, ó, Edit Conditions e coloca um range aqui. Vamos supor que o hero está chovando aqui com 25 Big Blinds. Está chovando. Aliás, vamos mudar aqui o stack efetivo para 10 Big Blinds. 10 e 10. Então a gente vai estar chovando aqui todos os AX off, chovando isso daqui, chovando pocket, menos isso aqui, né? Pode colocar uma suite de connectors aqui também. Aqui, beleza. Vamos supor que o hero está chovando esse range aí. E o vilão está dando call com... Vamos colocar aqui 25% aqui. Todos os AX e tal. Brothers mais AX aqui. Pronto. Esse é o range de call do vilão. Aí beleza, vem aqui, clica aqui, ó, calcular EV, ou aqui embaixo também. E a gente tem aqui o EV da nossa mão, de todas as jogadas, tá vendo? A gente tem aqui o EV de dar chove, por exemplo, com AK off aí, ó, todos os nossos choves aí contra o range do vilão é positivo. AK off aí ganha 1.9 de EV, A9 suited de 1.38 e assim vai. E tem também o EV do vilão aqui. Vocês podem ver, ó, que algumas das jogadas do vilão, alguns calls do vilão aí estão com EV negativo. A gente tem o A3 suited, A2 suited, KJ off, Dame Valete off, As 6, todos esses calls aí do vilão estão com EV negativo. E tem um esqueminha que você faz aqui que você cancela as mãos de EV negativo. Aí eu queria fazer isso
para poder simular aqui quando o vilão, vamos fazer na mão mesmo, né? A3, A2, aí vamos supor que beleza, a gente está chovendo esse range aqui, aí o vilão vai ajustar perfeito, né? Eu esqueci qual que é o comando. Ah, aqui, ó. Alt D. Alt D. Bom, a gente tirou as mãos com EV negativo aqui. Aí a gente calcula de novo. Vocês podem ver, ó, que a gente continua com EV positivo aqui, mas algumas mãos aqui, por exemplo, o AK off antes estava com 1.9 de EV, agora ele foi para 1.64. E o vilão aqui, ele já não tem mais EV positivo, negativo aqui em nenhuma das mãos. Se a gente quiser aqui, ó, por exemplo, vamos supor que a gente está chovando 100% das mãos aqui. Aliás, a gente está chovando o mesmo range que a gente estava chovando antes, não precisava disso não. Vamos supor que é o vilão chovando aqui, que a gente está no small blind, a gente está no big blind. Então o vilão está chovando esse range aí, e a gente quer saber qual que é o range que a gente tem que pagar aqui de forma lucrativa contra o vilão. Então a gente coloca todo o range aqui e manda calcular o EV. Aí ele vai te mostrar que é uma porrada de mão negativa, mas ao mesmo tempo você já sabe exatamente quais são as mãos que você pode pagar, que vai te fazer ganhar no longo prazo, que no caso são essas As e Rei até As e 4, As e Rei até As e 7. Então a gente vem aqui, Alt D, né? Remove, deixa só as de... Então, ó, você pode ver que o vilão está ganhando 0.79 de EV aqui e a gente está perdendo 1.37 aqui, dando call com todas as mãos. Na hora que a gente ajusta, o vilão está ganhando agora 0.32 e a gente 0.32. Então aqui, ó, a gente chegou num equilíbrio aqui praticamente. Vamos fazer mais uma simulação aqui, ó. Vamos fazer a simulação aqui do jogo agora com o Hero da Mini Race. Mini Race ou Fold. O vilão da Tribet All-in ou Fold. E o Hero da Call ou Fold. Aí beleza. Tá, depois eu vou fazer um com check raise no flop. Aliás, check raise no flop eu vou deixar para a próxima aula, porque aí entra no flop aqui é um pouco diferente do que no pré-flop. Vamos focar só no pré-flop aqui nessa aula aqui. Bom, então beleza, a gente tem aqui o jogo que a gente dá mini raise ou fold, o vilão dá tribet all-in ou fold, e a gente dá call ou fold. Então a gente quer saber aqui, ó, a gente sabe que o vilão ele dá tribet aqui com todos os AX e com os pockets baixos aqui, baixo e médio. 9,9 mais ele dá call ou tribet não all-in, mas a gente quer saber só o all-in dele. E a gente tem um range de open, vamos pôr aqui, de 68%, tá ok até. Vamos pôr aqui esse range de open, beleza. Pode pôr todas as suites aqui, tirar algumas aqui, boa. Pronto, 61%. Então a gente sabe que o nosso range
de open é esse e sabe que o vilão está chovando isso. A gente quer saber qual o range que a gente vai dar call aqui. Então, define o range todo novamente e manda calcular. Então, ó, você pode ver aqui que a gente dando call com tudo, a gente tem aqui o range que a gente vai dar call de forma lucrativa. Quando a gente dá call com tudo, o vilão tem aqui o EV dele aqui de 0.74 com o range dele aqui. Aí na hora que a gente ajusta, vamos ver como que vai ficar o EV do vilão. Aí a gente está ganhando 1.43 e o vilão está quase break-even aqui, 0.27 de EV, dando call com 0.74. Aí beleza. Aqui vocês podem ver que o range de chove do vilão é bem tight, então não vai ser negativo o EV dele hora nenhuma. Só que como a gente está ajustando certinho, o nosso range vai estar mais forte aí. Agora vamos supor que é um vilão mais agro aqui. Então vamos colocar tudo aqui de novo. E vamos pôr um vilão aqui que chova todos os AX, chova esses pockets aqui e chova uns bleffs aqui também. Olha lá. Pronto, chovendo pra caralho, cara. Aí calcula. Beleza. Você vê que mesmo aqui a gente dando call com tudo, essas mãos dele, os bleffs aí, tem um EV negativo, né? Até porque a gente está dando call com tudo. Se a gente tivesse dando call com pouca coisa, vamos supor que a gente dá call aqui só com esse range aqui. Então você pode ver aí, ó, que a jogada do vilão é positiva. Todo o range dele vai ser mais EV, ele tá dando o 3-bet shove. Porque a gente não está pagando com quase nada, a gente está pagando com range super restrito. Agora, naquele caso lá, a gente está pagando com tudo. Então, essas mãos aqui... Ué, fiz errado aqui. Então, essas mãos aqui, ó, elas passam a ser negativo. Aí como é que você vai ajustar contra o vilão? Você vem aqui, você viu aqui o range dele lá já, o range que você pode estar pagando. Então ó, já é um range bem maior do que a gente podia pagar antes. A gente já tem alguns suited connectors aqui, 2 gappers, 1 gappers, J10 off. E na hora que a gente calcula o EV aqui, a gente vê aqui que o vilão está perdendo uma grana danada contra a gente. Agora uma outra situação que é interessante também, que é também nesse jogo de mini raise e fold aí. Vamos fazer de novo aqui. Vem cá. Tá. Agora vamos considerar que a gente está no... O vilão está dando mini raise. A gente está aqui dando 3-bet. E o vilão pode dar call ou fold. Agora a gente é o big blind aqui. Então vamos fazer uma simulação aqui. Vamos ver com qual o percentual de range, como que funciona a nossa 3-bet aqui em relação ao range do vilão. Então, primeiro vamos pegar um vilão que abre bem pouco, abre 35%, 30% das mãos aí. E se ele abre 30% das mãos, deixa eu só copiar aqui. Isso é o que ele abre, ele vai pagar com um range bem mais restrito também. Então, ele vai pagar aqui com um pouco, ele é bem tight para pagar. 3-bet shove, né? E a gente quer saber aqui com qual range a gente pode dar 3-bet aqui de forma lucrativa. Então, ó, a gente vê aí que mesmo o cara abrindo pouco aqui,
o percentual de call dele aqui ainda é 45% das mãos que ele está abrindo. Então você vem aqui e ajusta aqui seu range. Aí você vê que antes a gente está perdendo 1,38 aqui. Aí agora a gente já ajustou e o vilão começou a perder com boa parte das mãos que ele estava ganhando antes dando call. Agora, beleza. Agora a gente vem aqui e pegar um vilão que abre um pouquinho mais, que abre 50% das mãos. E paga, vamos colocar que ele paga com esse mesmo range. Não vamos mexer no range dele não. Então a gente vem aqui, coloca tudo e vamos ver a nossa mão. Quando ele abre 50% das mãos e não paga quase nada para tribet, você pode ver que o EV dele para tribet é muito bom para pagar, mesmo porque o range dele é restrito. Mas a gente está dando tribet com quase tudo e quase tudo tem um EV positivo também. Então isso não quer dizer que o tribet shove é a melhor jogada. A gente tem que comparar o EV do tribet shove com o EV do call, que aí é outra questão para a gente fazer a análise. Então a gente ajusta aqui e vê aqui. Então o vilão continua ganhando com tudo que ele está dando call. E a gente já está dando tribet aí com um range muito restrito. Agora, se a gente faz um range mais restrito ainda de tribet, a gente dificulta a vida do vilão, tá vendo? Ele começa a perder com algumas mãos que estavam no range de call dele. E aqui vamos aumentar ainda mais o range do vilão. Ele está com 52, vamos pôr 60 aqui. Dando call com esse mesmo range. E aqui. Então, ó, você pode ver que quase tudo tem um EV positivo. E o vilão também tem um EV muito bom. 70, quando ele abre 70, você vai só aumentando o nosso range aqui. Agora se o vilão aumenta esse range de call dele aí, coloca todas as brothers aí. Vou colocar um range assim de call do vilão. Todos os AX. Tirar esses suited connectors baixos aqui. Pronto, tá dando call com esse range aí. Quando a gente faz isso, então, ó, você pode ver que o nosso EV já é muito negativo. Aí a gente vem cá e ajusta. Tira. Calcula. Já estamos com EV positivo. E muitas das mãos com que o vilão dava call antes já está com EV negativo. Aí se ele aumenta aqui o range de open dele para 70%. Vem cá, calcula. Opa. Então vem cá e calcula. Vocês podem ver aí. Aqui é onde eu queria chegar, que é um dos ajustes mais interessantes que tem. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, 75% mais ou menos. Só para... Beleza, 75%. E esse range de call aqui. Então beleza. Aqui vocês podem ver, ó, um ajuste interessante, uma coisa interessante que acontece aqui contra esse tipo de vilão que abre muito aqui. Primeira coisa é que mesmo ele pagando com esse range aqui, que é relativamente restrito, a gente pode editar aqui um pouquinho ainda, tirar esses mãos aqui. A coisa mais interessante que a gente tem aqui é o seguinte, é a questão dos suited connectors aqui. Você pode ver aqui que todos os suited connectors aqui, a maioria a gente está ganhando um EV bem bacana com ele.
0.89. Geralmente você vai ganhar 0.5 dando flat com essas mãos. Então você está ganhando 0.61 aqui no 87, 0.67, 0.5 aqui. Então, se a gente edita esse range aqui de tribet aqui para algo como todos os AX, a gente colocar todos os AX mais os pockets, já vai ter um range bacana aqui. Opa. Você pode ver aqui que a gente já está ganhando muito com esse range de tribet contra um cara que abre 75% das mãos aproximadamente. E ele está perdendo aí com o range call dele. Então, ó, o primeiro ajuste que a gente faz. Aí depois a gente fica pensando, vocês viram que a gente pode abrir, dar tribet com muito mais light. Então, vamos aumentando aqui o nosso range aqui, ó. Vamos... Esses aqui acho que não tem necessidade. Bota um Kadama aí. E alguns suited connectors aí. Aí, ó, todas as nossas mãos tem um EV bacana. E o Hero, o vilão, continua perdendo com quase tudo, tá vendo? Então, esse ajuste aqui que a gente fez aqui contra um vilão muito agro, que abre muito e paga com range normal aí, um range standard. Se ele pagar mais light ainda, vamos colocar que ele paga aqui mais light aqui, ó. Vai mudar aqui um pouquinho o nosso EV. Você pode ver que algumas suites connectors que a gente tem já perdem valor. Então depende também, aqui ele está pagando 36%, depende também do tanto que ele paga. Aqui, se a gente tirar, se ele tem um range standard, de qual que é aquele range que a gente colocou aqui, que é um range ok dele pagar, você pode ver que o valor da suite de connectors aumenta bastante. Então quando a gente tem esse tipo de vilão aqui, ó, mais de 70% de open e um range restrito para pagar, 30% aí de call versus tribet shove, a gente pode fazer esse ajuste aí, ó, colocar todos os AX aí e algumas suited connectors aí que vai ter um EV interessante contra esse vilão. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Beleza. Agora, só para mostrar para vocês aí, dar uma introduçãozinha aqui no post-flop, antes da gente terminar, só para matar a curiosidade do esperoto aí. Então, vamos supor que a gente deu o mini raise aqui na mão, o vilão deu call. Então, a gente veio aqui pro flop, né? Aliás, a gente está fora de posição, o vilão deu mini raise, a gente deu call. Então, aí beleza. Aí o vilão vem cá, vai dar um bet de meio pote e a gente vai dar um raise. Vamos pôr o raise a 1 aqui. Raise a 1 ou fold. O vilão vai dar call ou fold, facilitar aqui. Então vamos pôr aqui o range de open do vilão, pôr aqui 66%. A gente vai dar call aqui com range bem. Esses pockets aqui a gente não vai pagar, né? Vai estar dando tribet. Aqui está dando tribet. Tá, esse é o nosso range de call. Beleza. Aí vem o flop lá, vamos pôr um flop seco. Dama 7, 3. Você
flop. O vilão está betando 100% desse flop. Pode ver aqui que eu não coloquei a opção de fold para ele, então 100% das mãos ele está. Pode até pôr o fold aqui, não vai mudar nada. Ele está betando 100%. E vamos colocar que a gente está dando chove aqui, check raise com todas as mãos aqui. E agora vamos colocar as mãos que ele está pagando aqui no check raise. Aliás, deixa eu mudar isso aqui para um board com flush draw. Então, vamos colocar que ele vai pagar aqui com nut flush draw. Vai pagar com top pair. E só. Beleza. Vamos colocar que ele está pagando só com isso. Pronto. E tem também... Aqui nós vamos editar para maior ou igual a top pair que ele está pagando. Let's see. Beleza, colocamos aqui. Então manda ele calcular aqui. E beleza. Aí você pode ver aqui, ó, que ele deu bet tudo. E a gente está chovando 100% do range. 100% do range aqui e ele pagando só com top pair mais e flush draw, que vai ser esse range aqui. Então você pode ver aqui, ó, que a gente pode estar fazendo isso daqui, vai estar ganhando no longo prazo 100% das vezes, dando esse chove aqui. E o range que ele estaria dando call aqui seria basicamente esse. Agora vamos supor que a gente está chovando com flush draw e com qualquer flush draw e algo maior que top pair ou mais, né? Então aqui a gente está chovando um range bem extenso no caso, e o vilão continuou pagando com o mesmo range. Então, ó, vocês podem ver aí que todas as mãos que a gente está chovando aí, quando a gente chove o flush draw aqui, quando é o cara nit pós-flop, que ele vai jogar o fit or fold aí, você pode ver aí que a gente pode chovar qualquer flush draw e qualquer top pair aqui no caso. Se a gente tirar aqui os top pairs, ó, vamos ver aqui. Na verdade, não quer dizer que a gente pode chovar qualquer flush draw, não. Vamos ver aqui. Contra esse cara aqui, vocês podem ver então que a gente pode chovar qualquer flush draw. Que como ele está pagando só com top pair e flush draw, nut flush draw no caso, né? Então a gente pode estar chovando aqui. Agora se a gente edita aqui e coloca ele pagando com qualquer flush draw, a gente continua tendo um EV positivo aí. Só que dessa vez ele está pagando com um range maior do que ele pagaria antes. Agora, isso não quer dizer que é a melhor jogada. Esse daqui ele está calculando o EV de uma jogada. O que acontece? Calculou esse daqui, o que você vai fazer? Beleza, eu calculei o EV do chove. Agora eu vou mudar esse daqui para um call e vou ver como que vai desenrolar o resto da mão e vou comparar o EV de um com o outro para eu saber qual que é a melhor jogada. Beleza? Bom, galera, então é isso aí. Obrigado aí pela atenção de vocês no coach. E na próxima aula aí eu devo fazer review
e depois eu vou separar algumas outras situações para a gente estar trabalhando no Card Runners EV aí e tá vendo algumas situações mais específicas aí que a gente pode estar trabalhando e ajustando o nosso game contra certos tipos de vilão. O Esperoto está perguntando aqui se esse tipo de cálculo eu faço com todas as jogadas ou só com as mais close. Na verdade, as mais close eu quase nunca faço. Eu faço com as situações que acontecem frequentemente. Por exemplo, essa questão de mini raise e tribet, para você ver como que você ajusta. Questão de check raise no flop é interessante também. Entendeu? Não costumo pegar hand history para fazer não. Eu costumo criar situações, definir situações. Às vezes chega uma situação X que aconteceu comigo, eu fiquei em dúvida, eu pego e faço as simulações. Faz uma simulação com um vilão mais tight, um vilão mais agro e um vilão normal, dentro da população. E aí você vê como que você vai ajustando o seu jogo. Beleza? Mais alguma dúvida? Bom, beleza, então. Boa sorte para os senhores aí durante a semana. Para nós, né, que agora eu voltei pro game também. E vamos que vamos.